E, nesse sentido, a professora Elvira, que pesquisa aí neurociência, traz características dos componentes centrais desse desenvolvimento infantil também, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. Olá. Olá. Obrigada, tudo bem? Bom, nós... 10 minutos, né? 10 minutinhos. Bom, a criança pequena, do nascimento até os 6 anos, digamos assim, tem sido alvo de muita pesquisa. Assim, nos últimos 10 anos, uma quantidade enorme de pesquisas com equipamentos novos, né, que tem permitido ver o cérebro da criança em funcionamento desde bebê, na vida intrauterina, né, e com detalhes muito precisos, de uma maneira que há 20 anos não era possível. E com isso, nós temos aí uma visão bem mais esclarecida do que a criança pequena, e não que a neurociências esteja trazendo muitas novidades, ela traz novidades, mas a neurociências, ela revela como é que funciona muitas coisas que nós sabíamos. Então, como neurocientista, eu digo uma coisa, como antropólogo, complementa, quer dizer, na antropologia, brincar é fundamental, né? A cultura é fundamental. Então, hoje, a neurociências realmente comprova, né, conhecimentos que nós já tínhamos na pedagogia, na antropologia, e traz algumas coisas novas, né, assim, ou então muito bem especificadas, que são importantes para nós. Primeira coisa é a plasticidade do cérebro, ou seja, a grande possibilidade que o cérebro tem de mudar, de moldar, e aí vem a primeira grande constatação, que ninguém hoje mais refuta, é que o desenvolvimento do cérebro é biológico-social. Então, nós temos uma parte da genética da espécie, mas a maior parte das conexões que vão sendo feitas entre as células cerebrais depende realmente dos contextos, né? Então, nós somos seres de cultura, nós somos seres de emoção, a memória é modulada pela cultura, né? E esse bebê é muito mais preparado para entrar em relação com o outro do que nós pensávamos antes. Então, essa é uma revelação muito grande, quanto que o bebê, primeiro, está na genética da espécie ser curioso. Então, a curiosidade move o desenvolvimento infantil desde o nascimento, né? E nós temos uma área no cérebro especializada em perceber o rosto humano que entra em funcionamento no nascimento. Então, desde que nasce, o bebê já está interagindo, percebendo expressões de emoção. Então, essa é uma área assim, que evoluiu muito, né? Que mostra a importância do papel do adulto e dos contextos em que essa criança vai, né? Então, essa curiosidade leva a criança a se movimentar muito. O movimento não é novidade, né? Vallon já falava muito da importância do movimento, nós sabemos disso, mas a curiosidade impulsiona esse movimento da criança, então a criança tem que ir para o chão, né? Tem que ter a possibilidade de buscar, né? E se puser, ela vai atrás de objetos, de posturas que ela vai ensaiando. Então, esse é um aspecto muito importante do desenvolvimento infantil. Outra coisa é que nós temos períodos para esse desenvolvimento, né? Então, mas nós não sabíamos, a criança desenvolve a fala internamente desde a vida intrauterina, e nós não sabíamos como isso acontecia. A gente achava que o bebê começava a falar. Hoje não, nós sabemos que esse desenvolvimento da fala está acontecendo lá dentro, nas áreas da fala, antes mesmo do bebê até vocalizar, né? E o que mobiliza essa área da fala? O movimento, a brincadeira, a música, né? Então, muitas coisas que nós fazemos para a criança, hoje nós sabemos que tem um impacto interno, que nós não tínhamos condição de olhar antes, agora esses equipamentos do cérebro permitem. Isso traz para nós duas coisas importantes, né? Uma é que o cérebro, digamos assim, ele é interdisciplinar, né? No sentido de que você realiza determinadas coisas, e essas coisas, por exemplo, você trabalha com música, nós temos um cérebro musical, todo mundo canta, então na parte da genética nós temos um cérebro musical, né? E aí você trabalhar com a música desde o bebê, o que nós não sabíamos antes é que essa música, lógico, vai desenvolver as áreas auditivas, mas nós não sabíamos que a música a afetava,
articulava a parte pré-frontal do cérebro, que é onde está a razão, o que nós chamamos de cognição, a tomada de decisão, a sintaxe da língua, né? Então, uma música cantada ali vai transformar, inclusive, fisicamente o cérebro, modifica certas áreas do cérebro, e isso fica para a vida toda. Então, aí trouxe uma importância da educação infantil no mundo todo. Nós estamos vendo uma revolução da importância da educação infantil, porque nós não sabíamos que afetava tanto as coisas que o bebê faz, e que essa criança até 2 anos faz. Então, esse cérebro que entra em funcionamento durante 2 anos, agora você veja que coisa fantástica, porque a criança ela nasce com 25% do tamanho do cérebro do adulto. Com 1 ano, ela vai para 70% do tamanho. Né? Então, o que faz isso? Né? Quer dizer, é a ação da criança, né? A ação da criança no meio, é ouvir história, é ouvir música, é se movimentar, não é isso? É desenhar, né? Nós não pensamos muito, mas o bebê começa a traçar, fazendo ponto e linha, a partir mais ou menos dos 12, 13 meses, que está na genética da espécie. Então, toda criança desenha as figuras geométricas, né? Que depois vão bater lá na escrita. Né? Então, o que nós temos hoje é essa visão de que a música, por exemplo, vai ter uma influência na matemática. Né? A capoeira tem uma influência, né, em áreas de ciências exatas. Então, essa concepção de interdisciplinaridade do cérebro é realmente muito importante, porque muitas vezes nós pensamos assim, não, isso aqui não vai no currículo, não está aparecendo isso aqui, mas nós temos que saber o que nós fazemos, né? Contribui para o desenvolvimento infantil. E para o desenvolvimento infantil, vale a pena fazer tudo aquilo que a gente chama de formas de arte depois na vida adulta. Né? O desenho, a pintura, a escultura tridimensional, trabalhar com geometria plana, né, que está na genética da espécie, toda criança desenha, não precisa ensinar, ela desenha, né, desde a linha, o círculo, o quadrilátero e o triângulo, isso indo dos 2 até os 6 anos. Né, a espécie humana desenhou 20 mil anos antes de ser inventada a escola, de ser inventada a escrita. Né, então, nós temos que entender que a criança traz essa enorme possibilidade, né? Imagina um cérebro que aumenta tudo isso, depois com 3 anos já está com 85% do tamanho do adulto, quer dizer, é um período, né, muito profícuo, né? Aí o bebê chega no 3º ano de vida, ele está com o dobro de glicose no cérebro em relação ao adulto, o dobro de sinapses, por isso que 3 anos não para, né, gente? Criança de 3 anos não anda, ela corre, ela quer que repete, né? E tem todo um caminhar do desenvolvimento da oralidade, né? E essa oralidade leva 10 anos na espécie para terminar, né? Para ela se completar totalmente. Então, temos aí hoje a evidência da importância da literatura e da poesia na infância. Então, criança precisa ouvir poesia desde bebê, todos os dias, né? Se você quiser que ela aprenda uma língua estrangeira, os fonemas da língua estrangeira são formados até o 5º mês de vida, o bebê pode ouvir todos os fonemas, depois até o 9º ele vai selecionar. Então, se ele ouvir de inglês, francês, português, ele vai selecionar aqueles e vão virar memórias. Então, uma coisa bem bonita dessa parte, né, da vida é que muita memória é feita. E nós temos que pensar assim, que a educação infantil é a possibilidade de fazer muita memória. Né? E as memórias são que geram a imaginação, a possibilidade da imaginação. Muita gente acha que a criança nasce com uma imaginação enorme, que não é assim. A imaginação precisa ser alimentada, construída, não é isso? Ela vai ser a partir dos acervos de memória. E a criança, como estava colocando o colega, a criança precisa experimentar. E no tempo dela, tem que ter dado tempo para ela tem que vivenciar, ela tem que buscar. E aí, segundo a cultura, né, trabalhei muito com comunidades indígenas, às vezes as culturas, por exemplo, enfatizam o olfato, o paladar, quanto nós esquecemos disso, né? E o olfato é assim, uma das memórias mais fortes que a gente guarda, né? Vou terminar, porque está terminando o meu tempo, lembrando que
Quando você está lá velhinho e tem mal de Alzheimer, ou você tem mal de Parkinson, o que vale é o que você fez lá antes, porque a memória da música e a memória do movimento são as últimas que nós perdemos. Então, hoje nós, né, e essa parte eu trabalho muito com a aplicação da música na regeneração, né, de patologias de idade, é assim, impressionante o que fica guardado de memória daquilo que você fez nesse período tão profícuo do cérebro. Daí a importância da educação infantil, daí a importância do professor de educação infantil. E vamos lembrar sempre que o Brasil tem na sua cultura, né, e eu posso dizer isso porque eu rodei esse país todo e trabalho há muito tempo nisso, o Brasil tem na sua cultura tudo que a criança pequena precisa. Né? Então, só falando do universo musical que o Brasil tem, né? Então, os acervos musicais que nós podemos formar na criança até os 5, 6 anos é fundamental para a saúde mental, para a saúde física, né? O impacto da música é muito grande, você nunca erra em botar a música na vida da criança e na sua também, todos os dias. Obrigada, Maria, acho que eu fiquei no meu tempo. Professora, eu que agradeço. Acho que você trouxe muitos elementos importantes na sua fala, que justificam algumas das práticas que a gente vê na base nacional, como proposições, que justificam a importância da ludicidade na educação infantil